6 centímetros. Tá? Ainda está com uns 60 mil volts. Estou tentando evitar que ele queime. Pessoal que continua querendo fazer o circuito com o playback do esquemático que eu mostrei antes. Esse aqui, que eu obtive os 60 mil volts. Esse modelo aqui eu consegui até 70 mil volts, só que ele queimou. Todos esses que queimaram tinham um capacitor interno. Esse aqui eu não encontrei capacitor interno. É esse aqui. Eu já mostrei o código dele. Até agora ele não queimou. Provavelmente quando queima o capacitor interno ele curto-circuita. E esse aqui, como eu não encontrei capacitor nele, ele não tem o que faça curto-circuito nele. É só não forçar demais. 30 mil volts já está mais do que bom para um playback comum. Esse aqui está aguentando fora do comum. Aqui o circuito que eu mostrei já, eu substituí apenas o potenciômetro de 10K por um de 100K e o capacitorzinho de 100 nano do primeiro circuito por um de 10 nano. É aquele que está escrito 103, o cerâmico. Né? O de 100 nano é 104 no caso. Né? Seria 10 e 4. Aqui é 10 e 3. Um capacitor mais baixo. 10 nano. E o potenciômetro de 100K, mais alto. Né? Ele utiliza um resistor só, como eu mostrei no esquemático, e um 555. Eu botei aqui um outro diodo só para acender o LEDzinho aqui na saída do 555, no pino 3, que é a saída dele. Eu botei o LEDzinho aqui, só para indicar que ele está funcionando. E eu vou mostrar aqui embaixo aqui o circuito. Deixa eu tirar aqui ó, a câmera do tripé. Vou mostrar o circuito aqui embaixo. Aqui. Ó, tudo improvisado. Aqui o resistorzinho de 10 ohms é o que eu tinha, né? Pode ser bem pequeno, mas eu tinha um desses maiores. Ele nem esquenta. E o transistor, né? MOSFET. Né? Ó, tudo improvisado aqui. Tá? A fonte é a minha aqui, ó, 16 volts. Mas a fonte 16 volts só para o MOSFET. Né? Para o 555 é 9 volts, no caso, nesse esquema aqui. Então, para o 555 pode utilizar até uma fontezinha 9 volts de celular ou comum. Mas essa fonte aqui não serve para a potência. Né? Tem que ter uma fonte de 16 volts para a potência. No caso aqui eu estou usando essa minha, uma fonte bem simples, feita em casa, com transformador comum. Até eu bobinei o transformador. Quem conseguir um transformador com no mínimo capacidade de 2 amperes já pode fazer uma fonte dessa. 4 diodos na saída, capacitor de filtro e mais nada. Uma fonte à moda antiga, bem simples. Tá? Eu estou alimentando com 9 volts da fonte aqui também. Posso tirar ele, o 555, né? Posso tirar o pino da fonte e utilizar a fontezinha de celular, tanto faz. Né? A única diferença é que o transistor ali tem que ser alimentado com uma fonte mais potente. Né? Ou uma bateria de carro. No caso, a bateria tem 12 volts. Né? Menos que conseguisse uma para 24, ou fazer uma associação de bateriazinhas, até de no break, que elas servem também. Em série, né, para obter uma tensão maior, aí consegue uma descarga bem forte. Mas não aconselho testar com outro playback que não seja esse que eu mostrei agora aqui. O código aqui. Foi o único que aguentou uma tensão tão elevada. Se não tiver um que aguente, normalmente eles têm capacitor, não separa muito os terminais. Deixa os terminais ali 4 centímetros afastados no máximo. O ideal é deixar 3 centímetros para não passar muito de 30 mil volts na descarga. Conforme vai afastando os terminais, vai forçando mais o playback aqui. A tensão vai ficando mais elevada e tendo um capacitor interno ele queima. Queimando ele curto-circuita todo o playback.
No caso, esse aqui não teve esse problema. Então é isso, ó, 555, bem simples, né? E não é qualquer transistor, né, que vai utilizar, que vai funcionar. Eu testei aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, só um pouquinho, estou meio atrapalhado. Olha a quantidade de transistores de sucata. Aqueles ali nenhum funcionou, nenhum serviu. Eles vão funcionar em outros circuitos, eles não estão queimados, todos estão bons. Eu só fui testando um por um que dava a sintonia com a frequência de funcionamento desse playback aqui. Alguns transistores que não funcionam nesse modelo aqui podem funcionar em outros. Eu vou mostrar a lista aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, olha lá. Todos esses aí eu testei. E todos esses aí funcionaram nesse playback aqui, nesse circuito específico aqui. Quem não tiver experiência pode fazer aquele circuito com o transistor bipolar, né? Não precisa utilizar MOSFET, pode utilizar o bipolar. Esses foram para o circuito do MOSFET. Eu acabei de retirar um aqui, ó, de uma fonte chaveada de sucata, ó, esse aqui, ó. Conectei ali, já não serviu, esse aqui não serviu. Já é o modelo que eu já vou excluir para esse circuito aqui, pode servir em outros circuitos. E ali eu não estou utilizando o dissipador, então eu tenho que ligar rapidinho e desligar. O ideal é manter sempre um dissipador aqui, que alguns deles no teste eles esquentam bastante, para verificar se ele vai servir ou não. Ele pode esquentar demais e queimar. E tem aqueles com a parte metálica, ó, o encapsulamento com essa pecinha metálica aqui, né? Todos esses que funcionaram bem aqui, inclusive esse aqui que deu o melhor resultado, não é metálico. Ó. Tá? Esse aqui que eu indiquei com a setinha ali, ó, é o K15A50D. Tudo retirado de sucata, né? Então, o circuito está funcionando até agora, né? Montei ele de novo, não deixei ele montado. Eu tive que fazer a montagem de novo, porque o circuitinho com 555 qualquer um consegue fazer. E eles já estão falsificando o 555 também. Já estão falsificado. Tá ali ele. Se monta numa plaquinha também, que seria o ideal, não tem a matriz de contato, monta numa plaquinha, né? E depois mantém o playback distante desse circuito. O playback, se ficar na plaquinha, tem que ficar numa boa distância para evitar que a alta tensão possa queimar o 555. Ou então, o esquema que eu mostrei antes, ó, eu fiz um multivibrador com transistor, substituí o 555. Esse circuito eu mostrei ele com 50.000 volts entre pontas, funcionando assim, ó, com transistor, né, no lugar do 555, multivibrador, astável, né, ó, tá? Já mostrei em vídeos, tudo isso aí já. Eu só queria dar mais esses detalhes aqui, mostrar mais esses detalhes, que não é qualquer transistor que vai funcionar. E quem tiver que estar comprando transistor vai encontrar transistor falsificado. E é fácil queimar, bem fácil, porque não se encontra playback com facilidade mesmo. Hoje em dia é mais raro. Como eu tenho bastante sucata, eu pude testar vários. Ali já tem dois mais, ó, no chão aqui, queimaram. Todos eles com capacitor, esses que queimaram com facilidade. O capacitor entra em curto quando abre demais as pontas, quando afasta demais as entrepontas ali, sobrecarrega o playback, e aí ele tendo capacitor ele pode queimar. Conseguir faíscas bem elevadas. Esse aqui chegou a 70.000 volts e aí queimou. Aqui o outro, esse aqui uns 40.000 volts mais ou menos. Aí forcei até ele acabou queimando. Tá, mais dois que viraram sucata. Então é isso. Deixa eu ligar aqui de novo, vamos ver aqui, tá tudo correto aqui, tá. Ah, aqui, ó. Quer testar um playback? Bota a lâmpada assim, ó, bulbo de lâmpada fluorescente, ó, faz dois ganchinhos aqui na ponta dele, o próprio terminal, e engancha aqui, ó. Faz esses terminais entre pontas, ó, fio de cobre, bem simples, garrafinha, aproxima eles um do outro e engancha aqui, ó. Deixa a lâmpada aqui. Se a tensão não estiver muito elevada, acendeu isso aqui que ele está oscilando.
né? Tá funcionando o playback. Não quer dizer que vai se conseguir uma descarga elevada, mas é que vai indicar que o circuito está oscilando, né? E o playback está funcionando, porque se ele estiver em curto, ele não vai acender a lâmpada. Tá? Vamos ligar aqui. Tá? Eu não forço demais, porque o transistor está ali, ó, sem dissipador, não quero queimar ele. Tá? Então é isso. Tá? Quer testar um bulbo de lâmpada? É o ideal, circuitinho oscilador. Quando eu não estava com um circuitinho aqui com 555, eu simplesmente pegava os terminais aqui e ia testando. Primeiro esses dois aqui, logo no início, nesse lado aqui. Liga um no positivo, nessa fonte aqui, fonte de corrente mais elevada. Bota a lâmpada ali e encosta o outro fio aqui rapidamente. Curto-circuito ele rapidamente aqui no outro terminal. E a lâmpada vai piscar, conforme encostar ali vai piscar. Aí bota o oscilador com o transistor e a lâmpada acendendo, aqui tudo está funcionando. O playback está bom no caso. Então é mais esse esclarecimento aí para quem está teimando em fazer isso e pode ter prejuízo com transistores que não é qualquer transistor que vai funcionar, além de, se tiver que comprar transistor, pode comprar transistor falsificado facilmente. Se não tiver sucata, não arrisque. Tente fazer o circuito com os transistores bipolares, que é mais simples, né? E a bobina, no caso aqui, eu tenho a alternativa de fazer o enrolamento de fio aqui, ó, né? Como no outro circuito. No caso aqui eu fui testando os terminais um por um para ver os resultados, né? Vai demorar muito, quem não tem conhecimento vai se atrapalhar todo. Então normalmente bobinam aqui e fazem a utilização de transistor bipolar, que não utiliza esse circuito com 555. É diferente, eu já mostrei o esquema em vídeo anterior. Então é isso aí, pessoal. Só para esclarecer um pouquinho mais a respeito. Até o próximo.